Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do grande reset econômico mundial que o Trump está querendo fazer, né? Estão falando aí num tal de acordo de Mar-a-Lago, que seria a resposta do Trump para todos esses problemas aí. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que isso não faz sentido nenhum, até porque é muito engraçado, me mandaram um monte de vídeos sobre esse acordo de Mar-a-Lago que estão falando aí, e metade dos vídeos diz que o Trump abandonou esse acordo de Mar-a-Lago, metade diz que ele está seguindo esse acordo de Mar-a-Lago. O que não faz sentido nenhum, eu vou explicar para vocês porque que não faz sentido nenhuma das duas alternativas. Esse negócio de acordo de Mar-a-Lago simplesmente não faz sentido nenhum no final das contas, né? Eu concordo que a economia americana tem problemas, eu concordo que ela está num processo de desindustrialização forte, mas isso acontece exatamente porque ela está numa posição vitoriosa, né? Porque ela está na crista da onda, ela está agora justamente com a economia que está surgindo agora, é tudo americano, YouTube, X, Facebook, tirando o TikTok, que é chinês, o resto tudo é americano, ou seja, o que está acontecendo com a economia americana é que ela está se transformando, né, e está se transformando para o lado correto, para onde tem que ir mesmo, né. Então vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que tem uma falha de entendimento do pessoal sobre o que o Trump está fazendo e estão deixando de considerar um ponto muito importante de todo político, que é, políticos são todos idiotas, não são todos burros, não tem nenhum político com ideia brilhante para resolver os problemas, né. E o Trump está fazendo exatamente isso. A minha visão que eu vou falar para vocês aqui é que essas medidas que o Trump está fazendo, elas não têm nenhuma correlação com um plano global para fazer alguma coisa, ao contrário, é uma hipótese lulista, né? Ele está se sentindo igual o Lula, querendo se vingar das pessoas que foram contra ele em 2020, se vingar no México, se vingar do Canadá, se vingar da Europa, se vingar do Zelensky e várias outras situações. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Eurônimos, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui da Folha de São Paulo está dizendo que o Trump deveria fazer a reforma tributária como o Brasil para aumentar a competitividade, diz a especialista. Eu acho muito engraçado isso. Essa reforma tributária brasileira é um inferno completo, é a destruição completa da economia brasileira. E esse pessoal continua elogiando. Eles têm que aproveitar esse períodozinho, porque quando ela começar a operar efetivamente, quando começar a coisa a acontecer, eles não vão ter mais argumentos favoráveis a essa reforma tributária, né? Mas enfim, isso aqui é piada. Agora, tem o pessoal falando sobre o grande reset do Trump aqui, que seria quando a economia global vira uma questão de segurança nacional e coisa e tal, e aí estão lembrando que o último grande acordo monetário mundial foi o acordo de Bretton Woods, né? Bretton Woods foi assinado lá em 44, durante a Segunda Guerra Mundial, e eu concordo, e foi o último grande acordo que teve, e eu quero ressaltar para vocês uma coisa muito importante nesse papo de novo acordo mundial. Você repara como é que foi feito o acordo de Bretton Woods? Aqui, ó, tem um monte de gente de um monte de países discutindo e chegando a esse acordo de Bretton Woods. E é por isso que eu digo para vocês que o Trump não está fazendo um novo acordo de Mar-a-Lago, ou seja, porque simplesmente o que ele está fazendo nesse momento é minar o apoio de todo o resto do mundo aos Estados Unidos. Nesse sentido, ele não tem como fazer um acordo desse tipo aqui, porque na situação que ele está hoje, defendendo a Rússia, né, sucateando a indústria americana para atender interesses russos, ele simplesmente, a indústria bélica americana, vocês sabem, né? Vários contratos de F-35 que estavam sendo negociados com a Europa, tá tudo suspenso, porque é lógico, como é que você vai comprar um avião dos Estados Unidos se você não sabe se os Estados Unidos tá realmente como um país independente ou virou uma sucursal da Rússia, né? Enfim, tá tudo em suspenso, o cara tá sucateando a indústria bélica americana. E aí, em que situação que você poderia ter um acordo desse? Repara, todo mundo sentadinho aqui, vários países de vários países do mundo negociando isso daí, chegaram em Bretton Woods. Eu concordo que Bretton Woods foi o último grande acordo monetário mundial. Seria hora de superar isso daí, né? E aí, em um dos vídeos, o pessoal fala no dilema de Triffin, né? O dilema de Triffin, que é o fato de que justamente o acordo de Bretton Woods colocou o dólar como moeda mundial, um acordo livremente aceito pelas partes e coisa e tal, colocou o dólar como moeda mundial porque o dólar era lastreado em ouro. Então as outras moedas passaram a se lastrear em dólar, enquanto o dólar era lastreado em ouro, né? E aí qual que é o problema? Gerou justamente a questão do dilema de Triffin, né? Que foi resolvido em 1971, né? O dilema de Triffin justamente gerou a crise do dólar,
e que foi resolvido em 71 com o fim do padrão ouro, né? Ou seja, o dilema de Triffin, na verdade, é uma coisa boa para os americanos, não é uma coisa ruim, né? Enquanto o dólar estava lastreado em ouro, isso prejudicava o governo americano, mas favorecia muito a economia americana. Eles resolveram, entre aspas, o problema de Triffin justamente tirando a conexão do dólar com o ouro, né? Isso ajudou o governo americano. O governo americano ficou mais forte a partir de 71. A economia americana que nem tanto, né? A produtividade americana que passou a não ser repassada para os americanos. Então, essa questão do dilema de Triffin é um falso dilema. O que é o dilema de Triffin? Os Estados Unidos, como ele se tornou a moeda mundial, você concorda comigo, tem que ter muito mais dólar do que outras moedas. Porque eu aqui no Brasil compro dólar, né? Quando eu vou viajar eu compro dólar. O pessoal lá no Iraque, quando vai viajar para, sei lá, para a Arábia Saudita, compra dólar. Então, ou seja, todo mundo compra dólar no mundo inteiro. Então você tem que ter muito mais dólares do que seria necessário se o dólar fosse apenas a moeda americana. Só que isso parece uma coisa ruim no primeiro momento, mas não, é uma coisa boa, porque lembra, quem emite a moeda tem um ganho toda vez. É por isso que os governos gostam tanto de inflação. É o chamado efeito Cantillon, ou então também efeito senhoriagem, algumas pessoas chamam, né? É justamente o efeito de que quem emite a moeda gasta ela primeiro, gasta ela antes de se desvalorizar. À medida que você emite moeda, né, a tendência é que os preços aumentem, então aquela moeda vai desvalorizando, mas quem emite a moeda tem vantagem. É por isso que governos gostam tanto de inflação, porque são eles que emitem a moeda e dessa forma eles ganham no efeito Cantillon ou no efeito senhoriagem, né? Da mesma forma, os Estados Unidos têm esse efeito. Esse dilema de Triffin, ao contrário, é positivo para os Estados Unidos. Eles geram mais dinheiro para poder satisfazer a liquidez do mundo. Isso faz com que, embora eles tenham um resultado negativo de compras, eles têm a vantagem. Porque lembra, quando você compra um bem, você não está perdendo dinheiro, você está entregando dinheiro em troco de uma mercadoria. Em termos de valor geral, você ganhou, né? Você sempre troca dinheiro por algo que você valoriza mais do que o dinheiro. Então é uma ilusão essa história. Os Estados Unidos se dá bem, eles têm uma sociedade tão rica como tem, eles são um país único, um país com 350 milhões de pessoas que vivem relativamente bem, né? Lógico, tem pobres nos Estados Unidos, né? Tem gente que é pobre por lá, mas via de regra o pessoal vive bem. Se você parar para pensar, no resto do mundo inteiro, o país que as pessoas vivem bem é só um país pequenininho. País pequenininho que consegue ter ali aquele pessoal muito rico e coisa e tal. Estados Unidos não, é uma massa enorme que tem. Por quê? Entre outras coisas, por causa desse efeito. Então esse efeito não é ruim. Esse efeito é ruim para o governo americano, não para a população americana como um todo. E foi encerrado justamente em 71. Isso era ruim para o governo americano até 71, por quê? Porque para emitir dinheiro, o governo americano precisava comprar ouro. Então isso é um problema, isso inflacionava o ouro, isso gerava problema, isso era difícil para o governo americano manter essa reserva de ouro, era uma coisa custosa, né? Então esse era o problema, por isso que o efeito Triffin, o dilema de Triffin, gerava problema para o governo americano até 71. No momento em que acabou com a reserva de ouro, que o dólar passou a valer porque, olha, eu digo que vale e pronto e acabou, né? Um valor puramente simbólico, a moeda fiat, que é o que a gente tem hoje, isso deixou de ser um problema para o governo americano. O governo americano só tem vantagem agora. E a economia americana como um todo. Não é à toa que a economia americana cresceu tanto nessa história, né? Então essa ideia de que é preciso fazer um novo acordo monetário para resolver o problema que a inflação, a dívida americana só cresce, né? Isso acontece, porque como ele emite dinheiro, ele compra as coisas, então ele tem a balança comercial negativa, acaba aumentando a dívida americana sempre. A dívida americana é um número enorme lá, né? E muita gente se questiona. Os Estados Unidos vai pagar isso? Tem gente, por outro lado, que fala que esse negócio de dívida de país é meio que só um número, ou seja, números são infinitos, vocês sabem, então não tem problema nenhum esse número ficar crescendo toda a vida e coisa e tal, porque nunca vai ser pago mesmo, a dívida nunca vai ser paga. Então tem gente que fala dessa forma também. Eu não acredito nisso não, eu acho que é um problema esse negócio da dívida americana ficar subindo eternamente. Mas a questão toda é que se o Trump quer fazer um acordo para mudar essa coisa de toda, o que ele está fazendo é exatamente o contrário. Como é que ele vai fazer um acordo com os países do mundo colocando tarifas aleatórias? Isso é outro problema. Como é que você sabe que ele está indo nesse sentido? Isso seria para aumentar a tarifa, que seria que ele vai nesse sentido? Porque ele tem aumentado e depois diminuído. Aumentado, diminuído. Que lógica tem isso, né? Outra coisa é que essa proposta de reindustrialização por aumentar tarifas, eu já expliquei para você que isso é besteira, porque quando você aumenta a tarifa, você pode até trazer algum ganho em termos de trazer alguma empresa, algum emprego para o seu país, mas isso é muito menor
do que o prejuízo que você toma ao cobrar imposto de todo mundo e inibir, inclusive, outras atividades que poderiam surgir com a compra barata de insumos do exterior. Esses insumos que estão chegando nos Estados Unidos têm valor, né? Agora você está taxando eles, você está desestimulando esses insumos de irem para lá e podem estar prejudicando outras empresas, por exemplo, as empresas de tecnologia, por exemplo, as empresas de redes sociais, esse tipo de coisa, exatamente prejudicando o que importa para tentar reviver uma coisa industrial que eu não sei se importa tanto assim, e buscando esse isolamento completo que não resolve problema nenhum, não é impossível no final das contas. A única coisa que explica essa posição do Trump é justamente o fato de que ele não sabe o que está fazendo. Ele está seguindo justamente pelo efeito Lula, né? Ele está aquele negócio de querer se vingar das pessoas que foram contra ele lá em 2020 e só isso. E não subestime esse negócio. Ah, mas o Trump tem uma equipe de especialistas, um monte de economistas, ele tem um monte de economistas, um monte de especialistas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é que quem toma a decisão no final das contas é ele. Não subestime enquanto uma pessoa perseguida pode ser vingativa depois, né? Por mais que ele tenha bons conselheiros, dando bons conselhos para ele ali, no final das contas, o cara acaba tomando a decisão no sentido que ele sente que está espizinhando mais o pessoal que pisou nele no passado. Eu não tiro isso da cabeça. Para mim, a visão que o Trump está fazendo é essa, e a prova principal é que ele está quebrando o mercado americano. Algumas pessoas estão falando assim, não, mas esse é o objetivo dele é desvalorizar o dólar como moeda de troca para justamente ter independência e trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos. Caramba, que coisa mais burra, porque os Estados Unidos já tem a dominância da tecnologia global, já tem as empresas de tecnologia, já tem inteligência artificial, já tem o que precisa, vai se preocupar com pé de fábrica, porque tem que fabricar coisa nos Estados Unidos e coisa e tal. Ah, mas que se tiver uma guerra global e coisa e tal... Cara, se tiver uma guerra global, todos os fluxos de produção de tudo no mundo já são mundializados, já são globalizados. Não tem como você evitar ser afetado por uma guerra global. É inútil achar que você vai voltar no passado, quando tudo era fabricado no Brasil, ou tudo era fabricado nos Estados Unidos. Aliás, eu nem sei se existiu esse passado, eu acho que sempre teve muita globalização no final das contas. Essa coisa de querer fabricar tudo no país para não depender de ninguém no caso de uma guerra é uma ilusão que não tem sentido nenhum. Sempre vai ser uma aposta errada, né? O que você tem que apostar é na eficiência econômica. Porque quanto mais eficiência econômica você tem, ao mesmo tempo você enriquece mais o seu povo e você diminui a chance de ter uma guerra. Porque quando você está fazendo comércio com um monte de gente, você diminui a chance de ter uma guerra. Né? Olha o Putin fez a besteira de invadir a Ucrânia, está quebrando a economia da Rússia completamente no final das contas. Então eu vou falar para vocês, eu não acho que o Trump tem esse grande plano aí de reset e coisa e tal, eu acho que ele está perdido, sem saber o que fazer, e muito provavelmente vamos enfrentar uma crise muito grande. Se o que ele quer é destruir o dólar, ok, ele vai conseguir, porque isso ele consegue sozinho, isso ele não precisa de acordo. Se ele quer destruir o dólar, ele não precisa de acordo. O problema disso é que isso vai ser muito ruim para os Estados Unidos no final das contas. Nesse ponto, se é isso que ele quer, destruir a economia americana, tá certinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.